Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura Diária EBD. Eu sou Leidiane Alves, membro da Escola Matriz. Estudaremos no próximo domingo, dia 4 de maio de 2025, a lição de número 5, que refere-se à verdade que liberta. A nossa leitura diária de terça-feira tem como texto de referência o versículo 16 do capítulo 7 de João, que diz o seguinte: Jesus diz: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." Essa doutrina, escreve o comentarista da lição, provinha do Pai, e para cumprir sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai através de Cristo. Primeiramente, precisamos compreender o que é a doutrina. Segundo o dicionário, é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Doutrina vem de uma palavra grega que significa ensino. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a verdade essencial para as nossas vidas. Quando aprendemos o que a Bíblia ensina, aprendemos a doutrina. A Bíblia também vai falar sobre a doutrina boa e a doutrina falsa. Doutrina boa é um ensinamento que está de acordo com a Bíblia. Doutrina falsa ensina algo contrário à Bíblia, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Logo, quando Jesus disse que a doutrina dele não é dele, e sim do Pai, ele corrobora que ele veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus Pai. Por causa de Jesus, todos podemos voltar a ter comunhão com Deus. Na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9, é afirmado que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Nos ensinos de Cristo, nota-se a completa ausência de expressões como "é minha opinião", "pode ser", "penso que", "podemos supor". No Sermão da Montanha, por exemplo, o que nós notamos ali inúmeras vezes é "em verdade vos digo". Isso corrobora para o pensamento que nós nos expressamos por meio de palavras. O eterno Deus se expressou por meio do seu Filho. Portanto, Cristo é a verdade de Deus em pessoa. Nos dias de Jesus, os fariseus estavam cegos em seu nacionalismo e religiosidade. Os fariseus se intitulavam os guardiões da verdade. Julgavam que eram os responsáveis por preservar a lei escrita, fazer os manuscritos, interpretar a lei de Deus e aplicá-la na vida cotidiana dos israelitas. O que era para ser um privilégio de Israel estava cheio de acréscimos farisaicos, deixando de ser genuína a palavra de Deus. Eles, portanto, se tornaram líderes religiosos orgulhosos, acreditavam ser mestres superiores a todos os homens, faziam de tudo para serem vistos e admirados, pensavam sempre em si mesmo, reclamavam os primeiros postos e os primeiros lugares. Portanto, os fariseus pensavam que Jesus falava de uma liberdade do sistema social ou político da época, mas o Senhor se referia a uma liberdade espiritual, liberdade da escravidão do pecado. Todo ser humano precisa conhecer a verdade para que seja espiritualmente livre. Saiba que a ignorância espiritual escraviza e só a verdade liberta. Ainda assim, a verdade que liberta pode ser perdida. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 10, que os coríntios ostentavam a liberdade cristã e a possessão dos dons espirituais, mas eles estavam vivendo num nível muito pobre de espiritualidade. Por isso, precisamos seguir os conselhos de Paulo a Timóteo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. No aspecto natural, a verdade aponta a realidade. Ela revela os fatos com a percepção correta, informa, conscientiza, esclarece, sem omissões, sem acréscimos. A verdade sempre será única. Por outro lado, a mentira é qualquer mudança na verdade. Ela altera os fatos, muda a percepção da realidade, subtrai, acrescenta, distorce, se desdobra em outras versões. Ela fantasia, ilude, aprisiona suas vítimas na sedução do engano. Dessa forma, em sua origem e no aspecto primais, somente Deus infinito, eterno e todo-poderoso, que tudo sabe e tudo conhece, pode conter a verdade. A verdade só pode estar naquele que é o Criador e detentor de toda a criação, onde todas as coisas subsistem, pois Ele é a causa primária de tudo e sustenta todos os elementos da criação com a força do seu poder. A verdade primais, portanto, não está na ciência ou no saber humano, nem em códigos de conduta. A verdade está na plenitude do conhecimento e da sabedoria da pessoa de Jesus Cristo. Concluímos o nosso comentário, desejando a você um excelente dia e que o Senhor vos abençoe.